E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram nessa semana? Encerraram a semana com chave de ouro, fizeram história aí nesse mercado? Vou falar uma verdade pra vocês, o mercado não está para amadores esses últimos dias. O mercado está muito sacana, movimentos bem loucos aí. E se você não estiver preparado para fazer o que precisa ser feito, seguindo a risco o seu gerenciamento, seguindo a risco o seu operacional com objetividade e muita tranquilidade para esperar e quando aparecer executar, você não vai ter resultado. Você vai ficar sempre naquele looping eterno de eu quero, mas nunca consigo ter o resultado que eu tanto almejo. Eu te convido a fazer parte do nosso time, a estar junto com a gente, operando todos os dias o Smart Money, mais a análise do preço e para mim tão importante quanto, um não anula o outro, tá? Um gerenciamento de pelo menos 3 vezes o tamanho do risco das suas operações. Se você usar isso como base todos os dias, todos os pregões, eu tenho certeza que você vai ter grandes resultados. Por quê? Porque todos os dias o mercado faz a mesma coisa. Às vezes é rápido, às vezes é demorado. Quando é rápido, você retira o seu lucro e sai fora. Quando é demorado, você tem paciência. E se não aparecer, você espera e volta amanhã. Felipe, se eu fizer a ideia errada, tomar um stop, você perde pouco. Porque quando você perde pouco dentro do gerenciamento, no dia seguinte você lucra muito também dentro do gerenciamento. Perder pouco e ganhar muito. Essa é a nossa premissa. E você está convidado a fazer parte do nosso time, a participar junto com a gente todos os dias da sala ao vivo, entender o operacional, entender a nossa métrica de trabalho, a nossa linha tênue ali de objetividade. O link está na descrição desse vídeo, você vai preencher um formulário, eu vou entrar em contato com você e nós vamos fazer história juntos, fechou? Aulas individuais, aulas ao vivo, grupo de WhatsApp, e-book para você crescer e evoluir cada vez mais e mais. Então não perca mais tempo, preencha o formulário e venha fazer parte. Vamos aqui para o nosso vídeo sem mais delongas, tá? Pregão de quinta-feira foi o pregão que teve a loucura dos leilões, vou ignorá-lo, tá? Felipe, mas eu poderia usar de algum modo a referência do pregão de quinta-feira para operar sexta? Observa, eu tinha algumas marcações, né? Eu tinha essa linha de tendência, eu tinha essa possível também linha de tendência, eu tinha uma expectativa. Quando eu falo com vocês de figura gráfica, considerando aqui um triângulo, que era o que tinha aqui para trás, sempre falei, não gosto de trabalhar o triângulo. Mas quem opera, quem gosta de visualizar, quem enxergou essa movimentação, o que você vai fazer? Apareceu um triângulo, você vai dar um zoom out no seu gráfico, vai procurar qual que é o movimento anterior que o preço fez para chegar no triângulo. Qual que era o movimento anterior aqui? Opa, um movimento de alta. O mercado foi se afunilando aqui, foi se afunilando e fechou o pregão. Então, sexta-feira eu tinha uma incógnita para o triângulo, sim, mas eu tinha uma possibilidade muito clara do movimento anterior. Então, só com essa possibilidade de entendimento, você já tinha um cenário extremamente positivo, ou seja, expectativa de continuação para alta. Por mais que apareceram aqui aqueles leilões, o preço sempre trabalhou a favor do movimento de alta. Por mais que ele abriu o pregão de quinta-feira limpando uma liquidez de um fundo, ele terminou não dando continuidade, ele terminou mostrando um cenário de possível reversão. Por que possível? Porque eu não sabia o que poderia acontecer. Eu tenho que esperar a abertura para validar alguma coisa. Tem aluno que já abriu posicionado, entendeu essa leitura, já acreditou no movimento, o mercado abriu, se posicionou, lucrou na primeira vela ali, que foi uma vela bem agressiva, né? O mercado subiu com muita força ali no primeiro movimento, só na primeira vela do dia 600 pontos, um movimento bem agressivo ali de quase 1000 pontos, foi bem legal. Não vou falar muito dos 5 minutos aqui não, porque não vejo muita coisa para fazer, o mercado veio na região de troca de polaridade, né? Você pode observar e acabou desenvolvendo ali, junto com a notícia acelerou. Então no gráfico de 5 minutos eu não vejo nada, foi um preço 100% direcional. Porém, no 1 minuto, uma operação absurda e nós estávamos participando desse movimento, tudo narrado junto com o time, explicando ponto a ponto. 1 minuto, preço fez fundo, fez topo. Isso daqui não teve correção nos 50%, ficou devendo centavos. Felipe, você é objetivo a ponto de acreditar? Sim. Ficou faltando correção nos 50%. E se falta correção nos 50%, o que eu vou fazer? Eu vou esperar o preço chegar lá e validar uma oportunidade. O mínimo para mim de uma referência é correção nos 50%. Ele não corrigiu na primeira tentativa, deu continuação. Chegou lá na máxima do dia. O 50% foi atualizado para onde? Para cá. Quando eu atualizo 50% para esta região aqui, o que eu tenho?
eu tenho um belo de um FVG logo abaixo e o ponto para mim chave do operacional, tá? A base tranquila da referência, essa liquidez que o preço deixou aqui pra gente. Essa liquidez foi o ponto que me originou executar uma operação. Abaixo dela eu tinha sim esse FVG, tá? Eu estava esperando lá junto com o pessoal com a ordem de compra aqui nessa região. O preço não chegou a tanto para a gente executar, mas validou umas coisas importantíssimas aqui, que foram essa reversão de estrutura vindo desse choque com essa liquidez. Então o preço consumiu a liquidez, validou esse ponto aqui de microestrutura a favor da referência de alta, tá? A favor da referência do dia anterior, a favor do movimento de impulsão da abertura. O que eu tive que fazer? Só aguardar. Efetuamos a marcação do nosso order block, marcamos o order block aqui, bem tranquila a marcação, stop 100% objetivo, barato do jeito que todos os dias nós apostamos, tá? Curto, de até 75, de até 100 pontos, mas de 75 no mínimo, e aqui era a nossa operação, uma operação objetiva. A dificuldade aqui foi só esperar o movimento aparecer. Por quê? Porque ele demorou. Não foi fácil ficar até 10 horas e 20 minutos preso numa paciência, tá? Porque você vê um movimento agressivo, vê uma correção, vê uma subida, vê o mercado revertendo aqui, vê o mercado limpando a liquidez, e na hora que aparece tem que executar. Você não pode criar cenários ali onde você quer operar. Você tem que criar cenários e executar de acordo com o seu plano. O nosso plano permitia essa operação. Felipe, por que você não segurou? Eu vou usar um exemplo que sempre falo lá com os alunos. Sempre. É muito fácil falar depois. Primeiro, era uma notícia. Eu não quero ficar posicionado em horário de notícia, principalmente uma notícia de tanta relevância como foi. Você pode observar uma vela aqui de 1.600 pontos, muito agressiva. E segundo, queridos, sejam sinceros, não para mim, é para você, tá? Cada um sabe o que faz ali todos os dias, cada um sabe o risco que toma todos os dias ali na frente da tela, sabe a oscilação, como o coração acelera e tudo mais. Quando o preço sobe aqui, ó, na sua cara, vamos supor que se você pegou essa mesma operação comigo, o preço sobe aqui 485 pontos, e aí começa a voltar, ele voltou para 205 pontos. Você sustentaria a sua operação até o alvo técnico aqui da máxima? Talvez sim, porque você tem um alvo técnico para que o preço cumpra. Ótimo, Felipe, ele cumpriu, bacana, eu estava esperando ele romper um pouco mais, show de bola, mas meu alvo técnico sempre foi nessa região. Beleza, você, pergunta número 1. Vendo 480 pontos, você defenderia sua operação barra, você apertaria o preço, você sustentaria tudo até o alvo técnico? Primeira pergunta. Segunda pergunta, vamos supor aqui, você já respondeu que você, um exemplo, protegeria barra, tiraria o máximo de lucro possível, estrangulando a sua operação. Ponto 1, você já saiu feliz da vida aqui com, eu vou colocar uma média aqui, tá? 400 pontos, você saiu com 400 pontos feliz da vida. Primeiro operador. O segundo operador vai levar até o alvo técnico, que são 560 pontos, que era o alvo técnico dessa operação. Também muito tranquilo. O preço até acelerou, passou de passagem aqui, foi tudo. O que você faria? Vamos supor que você conseguiu estender seu alvo, que você viu que estava indo com muita força. Você foi subiu seu alvo. O mercado chegou a bater aqui 840 pontos. Porém, antes da notícia sair, o mercado acabou voltando para 400, ou seja, você viu a metade de dinheiro sair das suas mãos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque tem cara que vem falar de trade, que depois que passa tudo, que vai anda igual foi, bem direcional aqui, que tinha que ter segurado, que isso, que aquilo, que lero-lero, e não aguenta essas oscilações. E essas oscilações, elas são super naturais. Só que você está preparado para isso? Ver 400 pontos se transformarem, você tem 400 pontos na mão, se transformarem em 200, ver 850 pontos se transformarem em 450 pontos, se você falar que você está preparado por isso, você vai ter muito resultado, porque por mais que você perca pouco e perca muitas vezes, na hora que você pegar uma operação dessa, você vai eliminar tanto prejuízo.
Só que você vai ter que estar aguentando essas oscilações. Você aguentaria essas oscilações? Sim, Felipe, eu aguento porque eu consigo marcar aqui, eu vejo que ele corrige 50% para continuar subindo. Eu marco uma nova estrutura e vejo que ele corrige 50% para continuar. Bacana, querido. E a mesma premissa acontece em todos os casos. Ele limpa uma liquidez antes de subir. Porém, você vai ter que aguentar essas oscilações. Para você que opera e sustenta isso daí, show de bola, continue. Para você que não consegue manter esse nível e essa loucura de oscilações, vendo muito, vendo pouco, vendo muito, vendo pouco, até ver um caminhão de dinheiro, fixa no valor que você vai ficar tranquilo e você sabe que no final do mês ali você vai ter saques, no final do mês ali você vai conseguir ter um resultado extremamente satisfatório. Por quê? Porque isso daqui vai te dar muito mais tranquilidade. Chega, faz o seu e por mais que possa parecer estranho, chega, faz o seu e vai embora. Amanhã chega, faz o seu e vai embora. E todos os dias a mesma coisa. Todos os dias repetindo e executando da mesma forma. Sem medo de ser feliz. Sem loucura, sem ganância, tá? O trader ganancioso, ele vai cair do cavalo mais cedo ou mais tarde. Por quê? Essa pressa de resultados, essa loucura de querer sempre mais, mais e mais, ganância, pressa e falta de disciplina, só faz com que você cada vez atrapalhe, atrase os resultados que você tanto sonha. Então esses 3 pilares aí são essenciais. Elimine a ganância, elimine a pressa, elimine a falta de disciplina. Alinhe com textos técnicos, critérios claros ali. Eu quero 300 pontos, eu quero 400 pontos por dia, 500 pontos por dia está mais do que suficiente. O preço chegou, eu vou executar. Se subir igual esse dia aqui, igual sexta-feira que subiu tudo, eu não vou ficar choramingando, não vou ficar de lero-lero. Por quê? Eu estava posicionado. Você acha que eu estou lamentando o meu trade? O mercado andou aqui 3.200 pontos da minha operação. Felipe, se você tivesse feito parcial, Felipe, se eu tivesse feito isso, Felipe, se não coloca dinheiro no meu bolso. Se não coloca dinheiro no meu bolso, queridos. O que eu preciso fazer é ser objetivo. Vai ter sim um dia que eu vou levar tudo, mas eu não preciso ficar usando isso como base. E se você conseguiu fazer isso tudo no pregão de sexta-feira, segunda-feira, o preço talvez não ande nem 1.000 pontos. O preço ande 1.500 pontos e olhe lá. E aí você vai querer sempre muito. E vai perder dinheiro, porque não sabe se controlar. É ganancioso. Cuidado, operador. Cuidado. Então aqui não tem muito o que falar, né? O preço subiu em linha reta aqui. Formou esse fechamento aqui em deriva. Eu tomaria bastante cuidado quanto a isso, para você não ficar maluco em querer ali coisas loucas, tá? Eu gosto, quando acontece isso, trabalhar somente o gráfico do dia, seja nos 5 minutos ou no 1 minuto. Priorizando sempre 1 minuto, mas isso aqui já é muito importante pra gente, tem que ter paciência e bastante atenção. Lá no menino dólar, o movimento foi o oposto, tá? O mercado 100% direcional ali, 100% em queda. A notícia saiu, jogou o preço para baixo. A abertura já foi bem xoxa, tá? Porque a abertura já foi muito próximo do fundo. Claro que a expectativa era de como, mas quanto mais ele ficou travado, tanto que ele ficou preso aqui, e sabendo do horário da notícia, a gente ficou mais na defensiva. Se você vai no gráfico de 1 minuto, tem uma informação aqui importante que você poderia usar como referência. Eu não sou muito fã, tá? Vamos lá. Aqui era a mínima do dia anterior, que era importante, a gente estava conversando sobre ela bastante. Aqui foi a abertura, deixa eu só colocar certinho na abertura aqui, essa vela aqui, ó. Abertura, exatamente aqui onde o preço veio fazer a manipulação antes da notícia. Presta atenção nisso, o preço abriu caindo, 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 chegou aqui embaixo. Se você já tinha identificado que aqui era um ponto de liquidez, você pode sim ter feito uma marcação de choque aqui e comprador nessa região. É um trade que eu sou fã? Não, porque eu estou travado nessa referência principal do dia, entre esse topo e esse fundo. Muito por conta dessas liquidez. Então você que é comprador nesse order block está errado? Claro que não. É um order block de demanda que o preço precisava limpar uma liquidez. Só que ele deixou fundos muito equilibrados, fundos muito conectados um ao outro. Então eu tenho muita dificuldade em fazer uma operação onde tem uma liquidez muito exposta. Pô, Felipe, mas aí ela vai ser consumida. Então, se eu conseguir aproveitar aqui, eu executo. Aí entra o segundo ponto. Perfeito, sou fã. Quando eu vejo uma liquidez, eu já falei bastante sobre isso. Lá na sala eu falo muito. Oportunidade, liquidez, quando você encontrar, seja no ponto de entrada, ou seja,
para ser consumida, é uma oportunidade para você executar. Só que existe um cenário aqui que atrapalha bastante, que é a notícia. Foi bem ignorada a notícia. Ah, mas eu achava que o mercado ia cair, eu tinha uma ideia que era para baixo, então acabei assumindo o risco. O único problema que eu vejo em notícias, queridos, é quando você está posicionado, a notícia faz esse movimento aqui, ó. Ela faz a sua abertura, limpa uma liquidez anterior e entrega o movimento. Aí sua operação está no ponto certo, só que o seu stop não está tão afastado o suficiente para executar o preço e sustentar o movimento. Aí você acerta o lado, mas não está posicionado. Para evitar esses riscos, eu prefiro ficar de fora. Ô Felipe, mas aqui era uma oportunidade, era a máxima do dia, liquidez, todo show de bola. Eu não estou negando a oportunidade, foi um belíssimo trade. Só que eu tenho essa cautela para não meter o louco, tendo tranquilidade e objetividade. Isso vai fazer com que você tenha muito resultado no longo prazo. Show? E aí o preço só caiu, né? Não tem muito o que falar depois disso. A notícia veio, jogou o preço com tudo para baixo. Foi bem direcional e não teve mais nada para fazer. Pregão bem ruim depois disso daí. Fala a mesma coisa. Ficou preso. O índice ficou naquele movimento de deriva na sua subida. O dólar ficou mais lateral. Se você quiser fazer uma marcação aqui dessa forma, você também vai entender aqui que é uma possibilidade de um triângulo, um possível ponto para ser liquidado e continuado, porque aqui você tem uma possibilidade de zona de oferta. Infelizmente você tem um fair value gap muito grande, tá? Um imbalance muito grande. Ah, Felipe, eu acho que o preço ainda vai corrigir esse imbalance antes de cair. Ele vai vir testar essa zona de troca de polaridade para executar a continuidade. Show de bola. Eu seria mais objetivo. Eu tentaria ver se ele manipula rapidinho para continuar a queda. Ou o preço manipula para baixo, limpando essa liquidez e revertendo esse movimento. Tá? São possibilidades e você tem que aguardar. Aqui validar, executar com stop barato, mete marcha. Stop barato, alvo longo, take para executar. Perfeito? Paciência, atenção, uma semana abençoada aí pra gente. Espero do outro lado da tela, não perca mais tempo, não fique de fora e venha fazer parte para aprender e lucrar, para se divertir vendo e fazendo o que precisa ser feito todos os dias. Um grande abraço a todos. Estudem, estudem e estudem. Até a próxima. Valeu!